Olá, meus amores, boa noite com alegria, ozonizado. Quintou aqui com Adele Ozon. É isso, noite com Adele Ozon e amigos aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado no mundo e o mundo ligado e ozonizado em você. Acesse nosso site www.radiotropicalwebbrasil.com.br e o nosso telefone, o WhatsApp é 21 97 159 1211. É isso, gente, mais uma quinta-feira aqui abençoada. Noite com Adele Ozon e amigos, com convidados e com muitas novidades para vocês. Então, ó, fica aí atento, ligadinho aqui na gente, porque esse bate-papo hoje vai ser maravilhoso, com muitas conexões. E eu quero falar para vocês uma novidade da Escola de Samba Caprichosos de Pilares. É isso, gente! Vocês viram lá no Instagram, né? Muita novidade, muito conteúdo. E semana que vem, agora sábado, vamos ter a grande final do Samba Enredo da Caprichoso de Pilares, dia 15, sábado, às 22 horas. Então, tá todo mundo ligadinho na Rádio Tropical e na Caprichoso de Pilares, nessa grande final do Samba Enredo, que será sucesso, né, Cris? É verdade, olha lá, hein? E olha, fui convidada para ser musa da escola. Caprichosa, um beijo. Meus seguidores, estou seguida Caprichosa, viu? Vamos lá. Vamos começar agora, né, a participar do samba, de todas as reuniões, dos ensaios também. Conto com vocês. É isso, porque carnaval agora é ozonizado, né? Com a música do certeza. ozônio. Gente, eu quero dar um abraço também para o presidente Carlos Leandro e toda a diretoria, mestre, Américo da Bateria Fenosa de Pilares, que em breve será também a coroação da rainha de bateria da Caprichosos de Pilares. Olha aí, gente. Lá vem a sensação esse ano ainda, dezembro, aguarde. Quem será, Cris? A rainha? Adele Ozon, a nossa musa. Isso, aqui na Rádio Tropical do Brasil, divulgando, né, Verdade, amiga. a nota para vocês, autorizada pelo nosso presidente Carlos Leandro. Gente, estou contando com todos vocês lá, eu e a Cris. É verdade. Né? Alegria Meus total, seguidores, carnaval. Minhas amigas. Vai ser babado, como fala a gíria. E o samba tá quente, né, Cris? Tá. Contagiante, não tá? Tá lindo. E a cor da escola também, né? Linda, azul e branca, né? Várias tonalidades de azul com branco, vai ser muito top. Vamos lá, estamos aguardando vocês. Olha, não tem ainda, né? Tem ainda, como é que é? Fantasias ainda, tem alas ainda para serem preenchidas. Estão todos convidados a participar da Caprichosos, entendeu? Pode estar no Instagram da escola, falar com a Shirley, né? Ou com a Sheila, que ela tá lá. E é isso aí, gente. Quer ser musa, quer desfilar bem pra Caprichosos, né, não? É verdade. Chama a gente aí no Assistas. direct, Vai que a ser gente bacana. faz uma parceria e leva vocês, todo mundo pra lá nesse Carnaval 2026, que a escola tá vindo, gente, fervendo e toda ozonizada, né não, Cris? Aí sim, ó. Aí é top. Ó, novembro, agora tem vários ensaios para o samba agora. E dezembro, a coroação da nossa futura rainha de bateria, da Caprichosa de Pilares. Pilares, Caprichosa, ó, beijos. Adoro vocês. Gente, agora vamos falar com ela, né, Cris? Nossa convidada de hoje. É verdade, ela é uma... Olha, além de bonita, inteligentíssima. Oh, meu E Deus. o assunto que ela vai falar, os assuntos, desculpa. Vários, né? Vários, vai ser super interessante. Fique ligado na rádio até o final, tá? Depois, se vocês não conseguirem ver todo o programa, depois vai estar lá no YouTube, né? Tudo gravado, mas entendam que vai ser top demais. Eu vou deixar até pra Cris fazer essa chamada, porque, né, ela me apresentou a convidada especial de hoje, que é quem? Fala aí, Cris! A doutora Fernanda. Eu tive o prazer de conhecer a Fernanda foi numa live, num programa, vamos dizer assim, Jornal, né? no jornal. BR1, pode falar, né não? Dá um beijão pra ela aí, ó. No Beijão! jornal BR. Fiquei meio embaraçada. Pode pra falar, falar. que a gente fala tudo, ela é maravilhosa. E aí,
Aí eu fiquei sabendo da história dela, falei assim, gente, que encantadora, e o que ela faz, o trabalho que ela faz, né? E foi, quando foi, doutora, que eu esqueci, foi quando? A gente teve agora no dia 11 Foi dia de 11, novembro, exato, nós tivemos o lançamento da obra Empreendedoras da Lei, Rio de Janeiro. É uma coletânea com várias coautoras participando. Sim, e aí, né, tá aqui, tá aqui também, tem um capítulo do livro, vamos dizer assim, né, para explicar para as pessoas. Exato. Tá aqui, ó, entendimento e segurança turística, do empresário ao cliente. Gente, é super interessante. Eu li alguma parte aqui do livro dela, que é dedicatório também, tá? E agora ela vai explicar tudo pra gente, que vai ser um prazer ela falar do livro também, onde ela participa. É isso. Ela... Fique à vontade, doutora. Ela, Fernanda Maciel, não é isso? Marcial. Marcial. Igual artes marciais. Linda. Veio da galáxia. Por isso que ela tem, gente, olha bem, ela atua no show business. Show business. Business? Isso. Isso, gestão artística, vice-presidente nacional da Confraria Amigas do Vinho, faz parte do grupo Harmoniza Legal, que promove ações poderosas nas áreas de saúde, direito e segurança da mulher. E ainda está preparando um grande evento exclusivo no dia 20 de novembro. 1h recebeu hoje aqui no programa, gente. Né? É verdade. Uma honra. Eu que agradeço o convite feito por vocês duas. É uma satisfação estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho mais de informação, conhecimento e compartilhando, né, todas as novidades que a gente tem para poder trazer para esse público ouvinte que está aqui assistindo e acompanhando vocês toda quinta-feira. É um prazer ter você aqui. Vamos conversar sobre sua carreira, contratos, proteção da mulher, projetos sociais e muito mais. Não é não, Cris? É verdade, doutora. Cris. Ela tem uma bagagem cultural muito grande e, além do mais, o trabalho dela é incrível, né? Vamos lá, o que você conta pra gente de bom hoje? Então, eu elegi para trazer um pouquinho para vocês a questão dos contratos no show business, né? Que muita gente acaba achando que o tio Google traz muita informação e pega aquele contrato da internet para poder, né, celebrar muitas vezes um contrato de parceria. Isso tudo relacionado a eventos, né? O show business, a área de shows e eventos é uma área que, com o advento de eventos internacionais ao Brasil, ao Rio de Janeiro, tem crescido muito. A formalidade cada vez mais começou a ser exigida, em especial por conta de contratos internacionais, e muitas vezes as pessoas acabam caindo nesse engano, ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, chat, GPT. Então, muita gente acha que o que está ali escrito pode se enquadrar em qualquer situação. Então, eu sempre trago a informação aos alunos, aos clientes do escritório, para que procure por um advogado especialista no direito do entretenimento, para que possa assessorá-los. E quem é esse advogado especialista no direito do entretenimento, né? Que é uma área que ainda é recente, é uma área nova, até você que falando, cuida... a gente fica assim, mas como assim? Inclusive lá no dia do lançamento eu falei, sim, né? É a minha especialidade, que organiza as bagunças que a gente faz, desde uma festa pequena, corporativa, até um grande evento, como que acontece na praia de Copacabana, né? Os réveillões e show da Madonna e Lady Gaga, etc. Essa denominação que deram a esse tipo de direito já existia ou foi recentemente? Olha, eu dou aula em direito do entretenimento desde 2012 para a Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro. Nossa. A partir daí é que eu comecei a levar este curso que eu tenho, que é um curso de extensão que hoje está chegando a 20 horas aula, para diversos estados. Cheguei até Manaus, Amazônia, levando o curso de direito do entretenimento. É muito interessante, primeiro, vamos esclarecer quem é o profissional do direito do entretenimento. É aquele advogado que ele tem que ser um generalista acima de tudo. Ele tem que entender de direito civil, de direito criminal, de meio ambiente, poluição sonora, de estatuto da criança e do adolescente, das questões da lei da consumação mínima, lei antifumo,
direito civil, contratos, nexo de causalidade, responsabilidade civil, direito internacional, público e privado, porque ele muitas vezes traz artistas estrangeiros ao Brasil, e aí por isso ele precisa entender que esses contratos têm que passar pela Delegacia Regional do Trabalho, têm que passar pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, pela Coordenadoria Geral de Imigração. Ele precisa, é um campo muito vasto. Não raras as vezes em eventos acontecem pequenos furtos, grandes furtos, então passa pela área criminal também, com o advento, né, em especial depois do problema que teve na Boate Kiss, nós tivemos a legislação que no direito do entretenimento ela é 90% municipal e estadual. Então, com o advento do problema que tivemos na Boate Kiss, e com o advento de Copa do Mundo e Olimpíadas ao Brasil, a gente teve em votação de caráter de urgência a legislação que começou a passar a ser unificada e federal, em especial em relação a incêndio pânico. Então, quando a gente está tratando de eventos, quando o advogado assessora uma casa noturna, um bar, um restaurante, um hotel, uma pousada, ele está tratando principalmente da questão de diretoria de diversões públicas, que é o departamento do Corpo de Bombeiro, que autoriza os eventos com reunião de público. Então, a gente está tratando de uma área do direito que nem sempre vai estar no Código Civil, no Código Penal, no Código Trabalhista. A gente está tratando, por exemplo, de nota contratual, contratação dos freelancers, né? Dos empregados, por exemplo, de cruzeiros, que aí participam por contrato intermitente, em que eles podem ficar certo período em casa e depois regressar ao trabalho. Fica um tempo de indisponibilidade. Então, é uma área muito vasta que o advogado especialista tem que ser, acima de tudo, um generalista, entendendo um pouquinho de cada coisa, para que ele possa assessorar bem ao seu cliente. E na questão que eu estava tratando dos contratos do show business, é essencial que a gente tenha delimitado nos contratos qual é a responsabilidade de cada parceiro, quando a gente está falando de um contrato de parceria para a realização de um evento. Porque pode acontecer de você, Cris, ficar responsável pela contratação do staff e a doutora Adélia ficar responsável pela contratação do artista. E se fosse Tim Maia, que sempre o síndico chegava na hora do show e não comparecia? Não estou dizendo sempre não, mas muitas vezes acontecia. O no-show do artista. E aí, perante o público consumidor, vocês duas são solidárias na responsabilidade civil, porque é uma responsabilidade civil objetiva. Porém, em relação vocês tendo discriminado no contrato que a parte dela era o staff e a sua contratação do artista, ela pode entrar com uma ação de regresso no que ela tiver que pagar contra você, porque perante o público consumidor as duas são solidárias, mas entre vocês cabia você a contratação daquele artista, cabia você trazer aquele artista pro espetáculo, né? A parte dela foi feita. Digamos um outro exemplo, Cris estava responsável pela montagem de palco, não acompanhou a montagem de palco, não inspecionou a questão da RT, do engenheiro técnico contratado, para poder fazer aquele palco com segurança, né? Exatamente, para fazer aquilo com segurança, e num dado momento aquele palco cai. A quem cabe essa responsabilidade? A Cris era responsável por isso. Então, perante o público consumidor, numa ação indenizatória, por exemplo, as duas vão ser solidárias. Mas depois que vocês tiveram que pagar e tiveram que dividir esse prejuízo, você vai poder ingressar contra a Cris, cobrando aquela cota à parte que você acabou tendo que suprir dela. Então, é muito importante que se tenha isso discriminado em contrato, a responsabilidade de cada ente que está participando. E muita gente me pergunta assim, mas muitas vezes eu faço esses contratos com a prefeitura, com o município. Prefeitura e município não estão isentos. Eles respondem pelo fato do príncipe, que é uma teoria específica dentro da responsabilidade civil, onde o agente público também responde, seja por ação ou omissão de um dos seus subordinados.
Então, mesmo nos casos em que acontece de você ter parceria com um ente público para realizar, por exemplo, um show na praia do Flamengo, o próprio ente público também responde quando ele falta com zelo, com o dever de agir em qualquer situação desse tipo. Então, é uma área nova, é uma área recente. A legislação mais completa ainda é o eixo Rio-São Paulo. Para vocês terem um exemplo, eu quando estava dando aula de Direito do Entretenimento na Escola Superior de Advocacia da Amazônia, no dia da minha aula tinha tido o lançamento de um flutuante night. Aí o aluno veio, doutora, se a senhora quiser, a senhora tem tantos convites para minha inauguração. Eu falei, mas vocês conseguiram, eram 600, capacidade para 600 pessoas, na margem do Rio Negro. Tinha acabado de falecer aquele ator da Globo, que Montauri, eu acho. Isso, Montauri. É, ele tinha acabado de falecer ali na gravação do Rio, nas marchas do Rio, etc. Aí eu perguntei, mas vocês têm bote, colete para todo mundo? Não. E, doutora, aqui o corpo de bombeiro não dá pitaco nisso, não. Falei, olha, obrigada, mas vou declinar do convite, porque... Né? Então é uma coisa que assim, a gente, aqui o eixo Rio-São Paulo é bem completo nessa legislação, em pormenores, nas questões, por exemplo, de contratação, obrigatoriedade de contratação de seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil. Então tem coisas bem específicas que não é o Código Civil e Penal, é sim uma legislação especial que trata a respeito de eventos e de shows. Então, para quem está começando, né, seria o alerta número 1 da contratação? O alerta número 1 da contratação, porque é muito melhor quem contrata uma assessoria preventiva, pode se precaver de diversos infortúnios que podem acontecer, que é o que a gente chama de eventos danosos no direito do consumidor, né, de vários infortúnios que podem acontecer durante o evento. Muita gente, por exemplo, acha, Cris, que contratar um seguro para evento é muito caro, mas às vezes você contratando um seguro que você vai pagar R$1.000 no mês, você tem uma cobertura de sinistro até 100 mil. Isso mesmo. Casos, por exemplo, quando o Dinho caiu no palco, o Dinheiro Preto caiu no palco por uma falta de marcação no palco e que tiveram que contratar um helicóptero SOS para poder carregar ele para um hospital, etc. e tal. Numa situação análoga a esta, em que você tem um seguro contratado, você aciona um seguro para que pague essa despesa, né? E casos como esse podem levar uma empresa, em especial se for uma empresa ainda iniciante, à falência de pleno imediato. Então são situações que você tem como proteger o empresário. A questão, por exemplo, do registro de marca. Muita gente ainda confunde o registro do nome e domínio com o registro da marca. E muitas vezes a pessoa não sabe nem que pode registrar como marca o nome do seu evento. Então você pode registrar o nome do seu evento como marca, você pode registrar o nome da banda como marca. Então você pode registrar, e aí dentro da marca você entra na questão de classe, né, em que envolve prestação de serviço ou produto. Você pode ter os dois, desde que o seu CNPJ permita que você tenha, né, a venda de determinado produto, a prestação de determinado serviço, porque isso tudo vai ter que estar linkado no registro da sua marca ao CNPJ correspondente, ao seu objeto primário e secundário que está inscrito naquele CNPJ. Então, e ainda tem muita gente, mas eu já tenho o nome e domínio, criei a festa, Réveillon, não sei das quantas. Meu amor, festa, Réveillon, não sei das quantas, escrita no nome e domínio, não te garante a prioridade no registro de marca. É outra coisa, é outro segmento completamente diferente. Mas ainda temos muita gente que confunde isso no dia a dia e acaba se valendo do nome e domínio, achando que o INPI vai me dar a preferência no registro da marca. E, infelizmente, não é assim que funciona. Doutora, deixa eu lhe perguntar, quando uma pessoa quiser contratar esse tipo de serviço, onde é que ela procura esse tipo de... o que é? Um grupo de advogado, um advogado específico ou uma empresa que
cobre Não, todos os são tipos? advogados especialistas na área de direito do entretenimento e propriedade intelectual, que atuam nas questões de direito autoral, pagamento de ECAD, seja um ECAD comercial, seja um ECAD próprio para determinado estabelecimento. Tem muita gente, por exemplo, que não sabe e coloca a caixa de som voltada para a rua. Você ali está fazendo execução pública de música, você tem que pagar direito do autor. Nem que você não pague, como é em festa, que você faz um set list e paga o ECAD com base naquele set list, Sim. você vai ter que pagar a unidade de direito autoral para sonorização em ambiente comercial. Então, certa vez eu recebi uma ligação no escritório, eu não vou citar aqui nomes porque esse espaço ainda existe, mas era um espaço numa estrada, que é um espaço muito grande, em que tem parada de ônibus sempre, tem restaurante, tem banheiro, tem lojinhas, etc. Ah, porque o ECAD está me cobrando um valor muito alto do restaurante. Eu falei, mas espera aí, qual é o seu metro quadrado? O metro quadrado deles era mais de 2.000 metros quadrados, era um espaço bem grande, tipo, imagina um galpão. Nossa. E, inclusive, tinha música na lojinha, tinha música no banheiro. Então, ao bem da verdade, o que ele deveria estar pagando de ECAD era pelo metro quadrado completo, e ele só estava pagando o referente a 300 metros quadrados, que era o espaço do restaurante. Aí eu alertei, olha, se você for questionar em relação a isso, o valor certamente vai aumentar. Porque você está pagando pelo mínimo, você não está pagando pelo preço real que é do estabelecimento. Então, muitas vezes as pessoas são levadas a esse engano do que ouve falar, né? Ah, por exemplo, eu gravei o programa aqui de vocês e vou fazer uma venda desse programa terceirizada para outro país. Poxa, peraí, aí você está entrando numa área do direito autoral, que é o direito de execução pública, transmissão e de retransmissão. Eu te dei autorização para você fazer a gravação daquele produto e depois você fazer download ou só para streaming. O que eu estou te autorizando a você replicar? É pago? É gratuito? Qual é o período? Qual é o território dessa autorização? Então, assim, muitas vezes as pessoas fazem sem saber. Nas coxas, né? No jargão popular, nas coxas. Sim. E acabam, muitas vezes, sendo... a Cris tirou uma foto minha, não me disse para que vai estar sendo utilizada aquela foto. Um ano depois, ela replica aquela foto falando, no programa tal... Opa, mas espera aí, você está usando a minha foto para fins publicitários. Eu não te autorizei. Para fins publicitários, tem uma cobrança pelo meu direito de imagem. Sim, tem que assinar um documento também. É diferente se ela pega e utiliza no portfólio da Rádio Tropical para mostrar que ela me entrevistou e que está utilizando como se fosse o portfólio da empresa. E muitas vezes acontece caso concreto também. Um motorista de determinada empresa que acabou participando com a foto dele de uma cartilha que era sobre os direitos do trabalhador e empregador, que a empresa fez, mas para circulação interna, e que ingressou em juízo contra a empresa cobrando pelo direito de imagem dele. E a empresa teve ganho, porque demonstrou que não estava utilizando aquela fotografia para fins publicitários, e sim para fins de instrução, e que ele, como funcionário da empresa, podia ser retratado dentro da empresa num ambiente de festa coletiva. Então, a gente muitas vezes conhece ou ouve falar de determinada coisa, mas sem conhecer o direito e sem saber a quem questionar, qual profissional procurar, acaba levando, e aí por isso entra aquelas questões de ações que são infundadas e que não chegam em nada. E muitas vezes todo mundo cresce o olho a questão do dano moral, reparável, né? Vou entrar porque eu tenho direito a ser indenizada. Não é bem assim, a justiça analisa esses casos concretos. Então, é importante procurar um profissional. E também tem uma coisa, não é só, eu falo sempre para todo mundo, gente, eu não sou defensoria pública, porque até a defensoria pública recebe do Estado para trabalhar, né? Então, o profissional advogado, ele, muitas vezes, essa duvidazinha que você tem, é a minha hora de consulta.
é aquilo que me remunera toda a capacitação, todo o estudo, pós-graduação, mestrado, que a gente faz para poder estar aqui hoje orientando cada um de vocês. Verdade. Então, Bacana. e muitas vezes isso passa desapercebido. Não, mas é só uma duvidazinha. Mas essa duvidazinha, se eu for no médico para ele me dar uma receita ou me orientar com determinada situação, ele vai ou cobrar do plano de saúde, se eu tiver o plano de saúde, ou ele vai me cobrar a consulta. Então, e muitas vezes o advogado, nesse ponto, passa por esse sufoco, porque o cliente só quer pagar quando é caso de vida ou morte, ou quando está preso. Quando está preso, vende tudo que tem em mãos. Sim. Mas quando é uma situação que ele pode, de repente, recorrer ao tio Google ou ao ChatGPT, mesmo incorrendo no risco de estar fazendo um contrato errado, ele muitas vezes acaba, eu vou pagar para ver. Só que o pagar para ver, que ele poderia pagar para um advogado especialista na área como X, lá na frente ele vai ter que responder a uma ação, execução com X mais Y. O valor não vai ser o mesmo. Sai mais caro, né? Muito mais. Né? Doutora Fernanda, vou fazer uma pergunta que acho que nós, os ouvintes, né, a pessoa da rádio vai gostar disso. Depois de tudo isso aqui, você acha que já melhorou alguma coisa aqui no Brasil em matéria do direito? E as empresas elas estão utilizando mais? Então, em especial a depois também? Sim, então sim. Não só para o público, mas para empresas particulares também? Sim, em especial depois com o advento do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados, caiu em exigência que as empresas, inclusive para não virem a ser multadas, né, elas tenham o termo de consentimento, seja o termo de consentimento para estar fazendo vídeo monitoramento, que agora a gente está até entrando um pouquinho na área que eu coloquei para vocês de falar, na área de segurança turística, né, da gente poder ter o vídeo monitoramento nos hotéis, nas pousadas, nos estabelecimentos comerciais. A gente está migrando agora para um sistema da Polícia Militar em que vai estar trabalhando com a detecção facial até para procura de presos, foragidos, inclusive de presos, foragidos internacionalmente, que muitas vezes se socorrem de vir para o Brasil porque o Brasil não tem tanta política de extradição, etc. e tal. É a terra de Marlboro, né, para muita coisa. Então, o advento dessa microfilmagem, dessa detecção facial, para grandes eventos em especial, vai ser um grande aliado da segurança pública. E nesse ponto, a segurança pública conta muito com o privado, com os estabelecimentos comerciais, com os hotéis, com as pousadas, para que possam compartilhar todo esse vídeo monitoramento com um centro integrado de comando e controle. É um dos projetos dos estabelecimentos comerciais, que é o projeto Câmera 190 integrado. Esse projeto é um projeto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é um projeto gratuito, em que o cidadão, o dono de bar, estabelecimento, hotel, pousada e condomínio pode aderir ao edital da polícia, que é esse 190 integrado, de forma gratuita. Ele não vai pagar nada por isso e ele vai compartilhar o seu vídeo monitoramento conectado, basta que ele tenha esse vídeo monitoramento conectado à internet com o centro integrado de comando e controle. Então, no caso de alguma ocorrência policial naquele estabelecimento, teve um pequeno furto, teve um roubo, alguma coisa nesse sentido, ou até a gente fazendo aí a campanha das mulheres, né? Não é não. Teve uma agressão a uma mulher dentro de um estabelecimento como esse, vai poder ser feita a busca, né? A localização facial, se aquela pessoa tem já algum mandado de prisão expedido pela justiça, se não tem, dela, né? a ficha, a FAQ, né, a folha de antecedentes criminais. Então vai ser, tudo isso o sistema vai alimentar e vai ajudar a buscar aquele cidadão que está cometendo aquele delito. Recentemente eu estava conversando com o atual presidente do Polo Gastronômico Copa Leme, que é o Daniel Gama, e a gente estava falando, ali ele é proprietário do Caju Bar, e ele está num meio que pega a Princesa Isabel e Barata Ribeiro.
ali é um trajeto de um dos ônibus mais ficam movimentados em dias de sol em Copacabana, Leme. Então, o que acontece? Às vezes acontece um tumulto na rua, muitos transeuntes vão pro bar se resguardar. Sim, verdade. Só que quem me garante Isso. que um desses que foi parar dentro do bar não é um dos meliantes que está infiltrado dentro das pessoas que estão lá no bar? E aí, numa dessas, pega aquela bolsa por debaixo da cadeira, pega o celular por debaixo da mesa. Gente. E você tá ali e a câmera de vídeo monitoramento vai ajudar você a identificar esses meliantes. Então, é um projeto super interessante da Polícia Militar, que eu não faço parte da Polícia Militar, não defendo. Sim. Tem o botão do Rio Alerta também, que é um plus nesse programa, mas é uma empresa que administra esse botão do Rio Alerta. É um botão que você paga, mas é um valor ínfimo de R$50. Eu não defendo a empresa, não defendo a Polícia Militar, eu sou professora das instituições públicas. Mas é um projeto que eu vejo muito estabelecimento reclamar de que não tem segurança pública, e quando surge um projeto na área de segurança pública para ajudar o estabelecimento comercial, a gente acaba tendo uma baixa adesão, porque até agora não teve a adesão que se esperava. Agora eu sei que é uma pergunta que eu vou fazer também para você, doutora Fernanda, sobre a fiscalização de tudo isso que você explicou para a gente. Por exemplo, vai ter um evento, por exemplo, na Praia de Copacabana, a fiscalização, ela funciona? Funciona? Existe? Funciona? Isso aí a gente entra numa questão que é muitas vezes a crise do Estado, né? Em que a gente não tem concursos públicos já há algum tempo, né? E infelizmente a gente tem áreas, por exemplo, se eu for citar a perícia da Polícia Civil, que muitas vezes a gente precisa ter perícia em determinados locais, a gente tem 5, 6 peritos para atender o estado do Rio de Janeiro todo. Caramba! Então, numa dessas, digamos que você faça uma apreensão das bolsas Kipling no camelódromo de Campos, caso concreto também. Você pode fazer, hoje tem uma lei que te permite fazer a perícia por aferição. Então, você pericia 2, 3 produtos que está ali naquele monte de 50 mil, e o resto vai pela leva. Só que porque é humanamente impossível você ter, com 5, 6 peritos, uma perícia em cada uma mídia, em cada um dos produtos apreendidos, numa questão de pirataria, por exemplo. Então, é bem complicado. O que funciona muito bem, e que a gente também teve uma mudança na legislação, é a questão da consumação de bebidas alcoólicas em menores. Né? Então, a fiscalização do Juizado da Infância e Juventude fiscaliza bem em cima em relação a isso. Né? Porque nós temos portaria, que é a portaria 14 daqui do Tribunal de Justiça, e lembrando que as portarias do Ministério da Infância, as portarias do Juizado da Infância e Juventude não são por estado, elas são por município. Eu posso ter uma portaria legislando em São Paulo capital e outra em São Paulo interior, que manda recolher as crianças às 10 horas da noite, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, lá onde tem a festa do boi, eu tenho uma portaria legislando na capital e outra no entorno, num raio de 10 quilômetros da festa do boi, em que proíbe ter crianças em hotéis e pousadas, porque estava acontecendo muita prostituição infantil. É uma área em que tem muita prostituição infantil. Então, são coisas que muito se depende. A gente tem, por exemplo, a lei do PSIL, que é a lei do silêncio, né? Aqui no Rio, a gente tem também várias legislações municipais e estaduais que determinam quais são os decibelímetros que você pode ter de aferição para determinada poluição sonora e meio ambiente. Em Salvador, por exemplo, embora a legislação determine que você pode ter até 65 decibéis diurnos e 50 noturnos, durante as festas de Momo, que é o período de carnaval, é permitido você ter até 100 decibéis. Porque se você está do lado de um trio elétrico, você
ultrapassa os 100 decibéis e muito. Então, são coisas que acabam, assim como a portaria aqui no Rio de Janeiro, embora ela legisle, inclusive vocês estavam falando de carnaval, embora ela legisle inclusive sobre o carnaval, a gente agora passou a ter um juizado especial criminal dentro do sambódromo, funcionando para determinadas situações que possam acontecer durante os eventos. A gente tem um furgão da Polícia Civil integrada, fazendo a integração de agente público e privado, vistoriando ingressos para ver se não tem venda de ingresso pirata, né? Fazendo perícia em notas falsas, em suspeita de notas falsas. Então tem uma série de situações que integram essa questão da segurança privada e pública. E quem é a segurança privada? São os vigilantes privados que estão participando durante aquele evento, mas que numa ocorrência real, exceto numa situação pequena de lei antifumo, olha, você está no local coberto, não pode fumar aqui, eu vou pedir para você se retirar do recinto, por favor. Mas numa questão de agressão à mulher, por exemplo, o vigilante privado, ele embora possa apartar a briga, ele não pode ou revidar a briga ou fazer apreensão do cidadão. Ele tem que imediatamente comunicar à Polícia Militar, que é a responsável por acompanhar esse tipo de ocorrência. Então, essa integração entre o privado e o público é muito importante de acontecer. E mais, o vigilante privado que vai trabalhar num grande evento também tem uma legislação própria. Também precisa saber que, por exemplo, ele tem que estar com a ata em dia junto do Departamento de Polícia Federal. Ele tem que ter, se for fazer a segurança de signatários e autoridades, ele precisa ter o curso de extensão em eventos. Ele precisa saber que para ele acautelar uma arma, ele tem que ter carteira nacional de vigilante em dia. Então, a gente está falando em eventos, e aí voltando à questão de como é o leque amplo do direito do entretenimento, eu vou legislar sobre porte de arma, ambulância, eu vou legislar sobre fechamento de ruas, 7 Rio, eu vou legislar... Então, assim, é muita coisa para você cuidar de um simples evento. Se tem um audiovisual envolvido, eu dependo da classificação indicativa do Ministério da Infância e Juventude. Então, são coisas que... por isso que hoje o curso está chegando, o meu curso de Direito do Entretenimento está chegando a 20 horas aula. Porque eu não consigo, depois da pandemia, por exemplo, quantas instruções normativas foram alteradas da vigilância sanitária, manipulação de alimentos, como é que a gente lida com buffet em massa para atender públicos de mais de 1.000 pessoas, porque ainda tem a capacitação, ainda tem a quantidade de pessoas de determinado evento, como que o decreto determina se é pequeno, médio ou grande porte de evento. Então, tudo isso são legislações próprias e específicas para atender a produtores de eventos. A gente teve um advento muito grande depois da pandemia também dos food trucks, né, das feiras abertas. Pode ter gás combustível. Como é que isso funciona? Como é essa manipulação de alimentos? Tanto que muita gente fazia caipivódica na rua, isso também foi proibido, porque você não pode manipular as frutas que ficam ali expostas, abertas. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algumas empresas aqui no Rio de Janeiro específicas para tomar conta do evento? Por exemplo, quero contratar, fazer um evento de grande porte, tem algumas empresas já específicas para isso já, que pode contratar aqui no Rio de Janeiro? Não, tem produtoras que trabalham com os eventos e que cuidam de todo o layout do evento. Agora, tem também empresas que são contratadas por esses produtores de evento para que cuidem, por exemplo, de toda a praça da alimentação. Eu posso, porque normalmente quando você faz, digamos que eu sou uma produtora e vou contratar o espaço do Rio Centro para fazer determinado evento. Lá eu vou ter uma praça de alimentação que eu vou ter 2, 3 tipos de... Vou ter o Bob's, vou ter o McDonald's e vou ter uma empresa isso caso concreto também, da Roberta Stubach, podendo estar fazendo lá o restaurante dela, um restaurante itinerante. Ou eu fico responsável, né, e crio um contrato com esse meu fornecedor de alimentos, de que ele vai ser responsável
pela validade dos alimentos, por os alimentos estarem em perfeitas condições de higiene e manipulação, e eu posso ingressar com uma ação de regresso contra ela se alguma coisa acontecer, porque está previsto em contrato, ou eu contrato uma empresa de fiscalização na vigilância da manipulação dos alimentos, para que essa empresa fique responsável por monitorar tudo isso. Seria a responsabilidade artística, esses produtores nos contratos? Não. Responsabilidade artística é voltada justamente para quem vai estar se apresentando no evento. Isso é uma responsabilidade civil de mão de obra que está sendo prestada e fornecimento de serviços prestado naquele evento. Normalmente é um contrato que você faz de locação, aí a empresa vai fazer uma sublocação de determinado espaço, vai sublocar um stand, por exemplo. Então tem um contrato pertinente àquilo. Se a gente está tratando, por exemplo, da festa Garota White, é uma festa para 40 mil pessoas que tem no Parque dos Atletas. Normalmente eu tenho uma contratação de um staff de mão de obra para manipulação de drinks, bebidas, etc., de 5 mil pessoas. Eu vou fazer um contrato com cada um dos trabalhadores que vão estar trabalhando comigo? Não, eu vou através de empresas que fornecem a mão de obra e o serviço de bartenders, de limpeza, de apoio. Eu vou através CNPJ com CNPJ. Fantástico isso. Agora, por exemplo, Rock in Rio tem muita contratação, fazia muita contratação de profissionais freelancers. O que ele passou a exigir? Que esses profissionais freelancers tenham pelo menos MEI, tenham um CNPJ. Sim. Que é para poder sair daquela coisa do direito trabalhista de ser executado por alguma... Estão terceirizando algumas empresas para poder trabalhar algum tipo de evento. Não é bem terceirizar, é mais você não ter problemas trabalhistas. É de você não ter que pagar hora extra, de você... CPF, né? Exatamente. Porque o Ministério Público começou... Agora é jurídica para jurídica. Exatamente, porque o Ministério Público começou a investigar e fiscalizar sobre isso, e várias empresas foram multadas por um negócio chamado lide temerária, que é quando as empresas contratam freelancers e quando eles estão prestes a completar 1 ano de empresa, demite para não ter que pagar. Então deixa ele ficar no contrato temporário. Quando ele vai convolar para um contrato sem prazo determinado, demitem aquele empregado para poder contratar outro. Então, para evitar esse tipo de coisa e não ter pagamento de hora extra, não ter pagamento, né, das verbas rescisórias, férias, até completar o primeiro período aquisitivo para que ele possa ter o primeiro período concessivo de férias. Então, tudo isso, para poder fugir e burlar, as empresas começaram a contratar por MEI, porque por MEI eu faço o contrato com o seu MEI, você vai disponibilizar para mim qual é o serviço que você vai prestar. Se você prestou naquela hora ou não prestou naquela hora, é a tua hora de trabalho que você está envolvendo. Doutora, eu sei que tem muitos ouvintes da gente, né? Adele, que estão muito curiosos com você, onde você dá aula na faculdade, é isso? Você tem curso particular? Eu tenho curso... Já falou que eu estou curiosa e o pessoal também está curioso aqui também. Então, eu até o ano passado, o que aconteceu também comigo, né? Eu vim de uma licença maternidade e quando meu bebê estava com 5 meses de vida, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Então, eu emendei uma licença maternidade numa licença médica. E aí eu era professora da Escola Superior de Advocacia São Paulo na pós-graduação, eu era professora no curso de especialização em Direito do Entretenimento do CEPED-UERJ e em outras instituições públicas, na Escola Superior de Advocacia. Eu acabei entregando essas turmas porque eu não podia parar a turma enquanto eu estava de licença. Então, atualmente, eu tenho meu curso de Direito do Entretenimento e estou sendo sondada por 2 faculdades a retomar os cursos e dar aula em outras faculdades, que não aquelas que eu já estava lecionando. Parabéns, merece. Pelo respeito, né? Esse curso, no caso, é particular, né? Esse curso é um curso particular, é um curso que está chegando, como eu falei, a 20 horas. Algumas pessoas estão muito curiosas com o seu trabalho. E eu sempre tenho 2 canais de divulgação. O meu Instagram, que é @doutora Fê Marcial,
e o meu grupo de Direito do Entretenimento no Facebook, em que Ótimo. lá eu faço publicação de todos os cursos gratuitos, pagos, oportunidades de trabalho, oportunidades de estágio, editais abertos por diversas secretarias de cultura. Sempre eu faço a divulgação através desses canais. Eu fiquei sabendo, né, que você recebeu um convite para a vice-presidência nacional da Confraria Amigas do Vinho. É isso mesmo, gente. Confraria Amigas do Vinho. Explica aí que a gente quer saber, né? Tudinho. Então, Confraria Amigas do Vinho é uma confraria só de mulheres, em que nós estamos chegando a 18 mil mulheres no Brasil todo. Estamos em 14 cidades do Brasil. E assim, é uma cachaça. Eu entrei na confraria em 2012 e de lá continuei sempre participando dos eventos. A gente tem 4 eventos que são anuais, que é o Dia da Mulher, né, o Dia Internacional da Mulher, o aniversário da confraria, o Outubro Rosa e a festa de final de ano. Esse nome surgiu de onde? Confraria Amigas do Vinho. Olha, Por que do vinho? a nossa presidente, que é a Maria Lúcia Rodrigues, foi quem deu o start nessa confraria. Essa confraria já existe. Esse ano nós completamos 22 anos de confraria. A Cris teve a oportunidade de participar da nossa confraria lá de Brasília, da nossa sessão Brasília. Por um acaso, nós estamos com bottom, ela está com bottom. Ó. Parabéns. Eu vou mostrar aqui que eu sou tão mentira. Gente, isso aqui é pra colocar porta-taça. Pra ficar quando você vai no evento, você quer ficar segurando a taça, coloca assim, ó. Olha, pronto. Chiquereza. Aí fica só, pega aqui a taça aqui delicadamente, ó. Gente, quero mandar um beijo pra Rachel, de lá de Brasília, minha queridona. Falar em mandar um beijo, meu marido pediu pra mandar um beijo pra ele, porque senão ia ter DR em casa. Que ele ficou com o meu bebê. E qual a missão da Confraria dos Vinhos? Então, e aí a gente é um grupo de muito networking, de muita integração, de muita troca de informação. Essa troca, nós temos muitas das confreiras que são distribuidoras de vinhos, que são importadoras de vinhos, que são donas de estabelecimento, que são sommelier. Muitas das meninas fizeram curso na Associação Brasileira de Sommelier, na ABS. Enfim, a gente sempre se reúne em prol de estar degustando um vinho, de estar conversando, de um bate-papo informal. Isso. E é uma troca muito interessante porque tem meninas de 30 a 90 anos de idade participando da confraria. E assim, é literalmente uma cachaça. Como ela transforma a vida das mulheres? E essa oportunidade, eu, por exemplo, como viajo muito a serviço, porque o curso de Direito do Entretenimento que eu tenho, eu rodo o Brasil com ele. Sim. Muitas vezes eu sou contratada por empresas e dou treinamento em company, num escritório de advocacia, em determinada empresa, enfim. É muito interessante porque todas as vezes eu viajava sozinha. E aí chegava de noite, poxa, vou jantar sozinha. E aí tô em São Paulo, faço um contato, mando no grupo da Confraria de São Paulo. Meninas, alguém disponível para jantar? Aí sempre aparecia alguém para tomar um drink, para tomar um vinho, para bater um papo. Tô indo para a Amazônia. Tem alguém disponível para me fazer companhia? Então, assim... Tem no Rio. Sensacional. Tem no Rio. Então, coloca a gente, ela tem que entrar. Não é? Tem que entrar. Então, assim, é bem interessante por isso, porque é uma interação. E a única coisa, assim, no grupo da confraria, a gente tem um grupo de WhatsApp. Lá são publicados todos os nossos eventos, não só nossos, mas eventos de parceiros também, porque muitas vezes a gente é chamada a participar de uma degustação às cegas, de uma degustação de vinhos, como formadoras de opinião. Mas às quartas-feiras a gente tem no nosso grupo o dia do networking. Nesse dia, você é médica, pode divulgar a sua clínica. É jornalista? Pode divulgar o seu trabalho. É artesã? Pode divulgar o seu trabalho. Tem uma loja de vinhos, estou com uma promoção da Black Friday. Pode divulgar os seus vinhos em promoção. Então, a gente só elege o dia da quarta-feira para ser isso, para que também não tenha muita poluição no grupo, porque senão entra aquela coisa de cada dia o samba do crioulo doido. Então, a gente instituiu dessa forma.
E homens, maridos, namorados, parceiros, Também pode ficantes, participar. 2 vezes no ano só. Nos outros dias é Clube da Luluzinha. Das mulheres. A gente só trocando informações. Os nossos ouvintes aí estão assistindo, né? Devem estar querendo participar. Isso. Querem saber como. Como eu faço para tem entrar sede nesse própria. grupo aí, né? Nós temos o Sede grupo, própria. nós temos a sede aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui Maravilha. participa a Confraria Nacional, com a nossa presidente Maria Lúcia, a nossa assessora de abraço eventos pra ela. Patrícia Magalhães. Beijos. Nós estamos até com a nossa estagiária aqui hoje, irmã da Patrícia. Beijos. Enfim, e aí nós temos o grupo no Instagram, né? Confraria Amigas do Vinho Oficial. Acesse lá, gente. Vamos seguir, hein? É só seguir, gente. E temos também, quem quiser fazer contato comigo, aí a gente adiciona ao grupo do WhatsApp, que tem essa interação, mas temos também o nosso site, amigasdovinho.com.br, que sempre tem publicação dos nossos eventos lá. Sim, para as pessoas para receberem o bottom, elas têm que fazer o que é necessário? Participar da confraria, e aí a confraria não tem pagamento nenhum de nada, não tem taxa mensal, não tem taxa Só ser do anual, grupo. só ser do grupo. E a única coisa que a gente vende é o bottom. O bottom é a identificação da confreira em algum evento. Por exemplo, esse ano, dia 2 de outubro, eu fui para ProWine, que é uma feira internacional. Eu, dia 2 de outubro, eu fui para a ProWine, que é uma feira internacional de vinhos em São Paulo. Então, todas nós estávamos num número de 42 mulheres de Goiânia, Goiás, Brasília, Salvador, São Paulo, Campinas, Manaus, Fortaleza. Então tínhamos confreira de vários cantos do mundo, né, de vários cantos do Brasil, e fomos recebidas pela Vinícola Aurora, em que a gente fez um encontro lá. Então todas a gente se identificava pelo bottom. Então sempre nos eventos que a gente participa, inclusive feiras nas quais somos convidadas, a gente se identifica pelo bottom. Marca registrada. Né? Marca registrada, exatamente. Sim, peraí. Doutora Fernanda, e tem algum tipo de curso que vocês oferecem para quem queira participar? A confraria em si não tem curso que a confraria promova. A confraria muitas vezes apoia determinados cursos que confreiras que são sommeliers podem estar ministrando. Legal. Agora, eu não posso saber, deixar né? de falar que é super importante, além da confraria, da criação do nosso grupo Harmoniza Legal. Pronto, é o próximo Eu assunto. ia perguntar isso agora. Isso eu não posso deixar de falar, porque essa está sendo a minha cachaça agora, em especial porque, assim, como eu contei, eu ter passado por esse susto de ter descoberto aos 5 meses de vida do meu filho, ainda amamentando um câncer de mama, eu me propus a me dedicar um pouco ao social. E de que forma surgiu a ideia do grupo Harmoniza Legal? Muitas vezes a gente participa de rodas de conversa e até mesmo dentro da confraria, de escutar, fulana está passando por uma situação constrangedora em casa de violência doméstica e não faz a menor ideia de a quem procurar, a quem recorrer. Fulana já tem 80 anos de idade, está com uma secura que não está com vergonha de comentar com a ginecologista, porque é um ginecologista homem. Fulana tem um problema que está sem saber como lidar com a mãe e com o pai que estão idosos e que agora está passando pelo problema de Alzheimer, que está passando por um problema de esclerose múltipla. Então, assim, tem vários problemas que muitas vezes a pessoa não sabe a quem procurar, a quem recorrer. E muitas vezes tem vergonha, mas numa roda de amigas acaba falando, né? Então a ideia do grupo Harmoniza Legal é justamente ter um grupo só de mulheres, mais uma vez é um grupo só de mulheres, para que a gente possa se informar, capacitar, instruir mulheres e um networking positivo também, trazendo sempre uma informação em forma de palestra na área do direito, da saúde e da segurança da mulher. Ótimo. Então, o primeiro encontro nosso vai ser agora dia 20 de novembro
Esse encontro vai estar tratando sobre as atualidades em relação aos planos de saúde. Nós tivemos decisões recentes do STJ e do STF quanto à proibição de aumento de plano de saúde para pessoas 60 a mais, que está acontecendo muito. Então a gente recebe uma enxurrada de consultorias nesse sentido. Só que muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar a consulta do advogado. E fica naquela, pô, eu vou pagar a consulta e depois ainda vou ter que pagar os honorários para mover a ação. Porque existem advogados que trabalham no êxito, até existem. Mas eu, por exemplo, não sou uma que tenho condições de trabalhar no êxito. Porque eu tenho um escritório para manter, eu tenho um staff para manter, eu tenho uma equipe para manter. E se eu for esperar o êxito de uma ação que vai demorar 5, 8, 10 anos, eu não posso bancar esse processo ao longo desse tempo. Infelizmente, a nossa justiça está passando por isso. Né? Então, a ideia do grupo também é trazer essa instrução de que a pessoa saiba, já ali numa consultoria coletiva, digamos assim, a quem recorrer, a quem procurar, se tem direito real sobre aquilo que está querendo pleitear. Também, né, doutora? Não, ajuda financeira eu não posso dizer porque não tem nenhum banco trabalhando com a gente. Onde as pessoas podem recorrer se não tiverem condições financeiras para poder fazer um tratamento, uma radiografia, um raio-x? Não, então, é justamente saber que hoje você tem possibilidade de acionar o próprio plano de saúde para cobrir um home care, para cobrir a compra de determinado medicamento. Então, todas essas informações a gente vai estar contando com a expertise da doutora Roberta Leite, que vai estar sendo nossa palestrante no dia. Esse evento vai estar acontecendo no lugar... precisar da ozonoterapia, não é? Um lugar, né, que trata mais de 200 patologias clínicas, muita gente não conhece, é totalmente natural. O custo é baixíssimo e cura, gente. A terapia integrativa aí que está transformando milhares de vidas na saúde, que é pouco falado. Não, isso é pouco falado. A questão agora do tratamento que também agora que foi legalizado pela Anvisa, um tratamento da maconha, né? Até esqueci agora o nome. Cannabis. Enfim, são várias coisas que são medicinas que foram surgindo, etc., que você tem o direito de cobrar do plano de saúde para custear determinados tratamentos e muita gente não tem acesso a essa informação. E se for depender, e muitas vezes depende de defensoria pública, mas só tem agenda para ser o primeiro atendimento para o ano que vem e muitas vezes precisa de uma consulta e de ingressar com urgência para pleitear, porque ainda na saúde os juízes têm deferido urgência e emergência, mesmo em plantões judiciários. Então é uma situação que é uma informação que a gente consegue através do grupo, através de um encontro como esse, trazer esta informação para um grupo de pessoas em que todas têm o interesse naquele mesmo assunto. Né? Então, só que para isso, embora a doutora Roberta tenha aberto mão de qualquer cachê, a minha ideia é sempre estar trazendo, privilegiando também outras situações. Como professora do Sindicato de Bares e Restaurantes, eu atendo muitos bares, restaurantes, hotéis e pousadas. E eles passam também por uma situação de baixa de público naquele período vespertino, período da tarde. Saiu da hora do almoço, saiu da hora do jantar, muitos estabelecimentos ficam no ócio. Não tem um cliente sequer que entre naquele estabelecimento. Então, qual é a ideia da gente estar fazendo esses encontros em parceiros nossos, seja com freiras que têm restaurantes e bares, sejam parceiros nossos do Sind Rio, para estar movimentando o espaço num horário que ele não tem movimentação normal. E nesse primeiro encontro, a gente escolheu um parceiro nosso do Sind Rio, que é o Garrafas do Beco, um barzinho, um bistrô que tem ali na Rua do Vivier, em Copacabana. E ele promove sempre degustações de vinhos, onde a gente tem 4 rótulos de vinhos que vão ser degustados à vontade, harmonizados com petiscos, né? E por apenas R$165. Você ter direito a uma tarde de 2 às 5 com bastante informação, bastante troca de conhecimento,
degustando um Novas vinho amigas. e beliscando um E já petisco. tem data já? Já tem data, dia 20 de novembro, 20. sendo que o pagamento é até o dia 16 de novembro, que é o Tá. próximo domingo. Sim. Então, a gente só tem 20 lugares, já estamos com alguns Gente, lugares ocupados. pouquíssimo, né? Pouquíssimos lugares, é um projeto ainda Recente, novo, né? recente, novo, mas que inclusive temos novidade. O próprio Garrafas do Beco vai estar sorteando uns gifts para as confreiras confreiras não só, mas ouvintes também que estiverem participando conosco no dia 20. E é um feriado, é um dia que a gente vai ter. Quinta-feira, das 14 às 17 horas, né? Exatamente. Estaremos lá, né, Cris? Vamos. Exatamente. Vamos convidar o Eu pessoal da tava Rádio preocupada Tropical. porque dia 20 é feriado, então não podemos ir, porque vamos fazer nosso programa aqui na rádio. Depois né? vem pra cá. É mesmo? Não tem isso, né? A gente vai pra lá e vem pra cá. Pronto. Pô, vai dar tempo. Dá tempo. Mas dia 20 é feriado? Dia 20 é feriado. Tá. A gente Dia não sabe 20 se é vai feriado. funcionar na rádio, mas se funcionar a gente tá aqui também, né, gente? Vamos. É feriado e a Que ideia bacana. foi justamente fazer um primeiro encontro num dia de feriado para que as pessoas pudessem comparecer, para que as pessoas Ótimo. pudessem relaxar, degustar um bom vinho. Isso. Então, assim, a proposta é a partir daí. A gente está fazendo um desses encontros pelo menos uma vez por mês. É claro que só de eu ter lançado o grupo, várias confreiras, várias amigas vieram, porque no grupo eu coloquei, tem alunas minhas, tem advogadas amigas, tem fisioterapeuta, tem a minha personal trainer, todo mundo participando. É um grupo multidisciplinar, sem raça, credo, etnia, nada em relação a isso. E assim, o mais interessante é que as pessoas foram me mandando mensagens no privado: poxa, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Eu tenho uma amiga que dá aula comigo, você é palestrante num evento, inclusive, fazendo também um spoiler aqui do evento, que é o I Love Events. É um evento só para produtores de eventos, vai estar acontecendo dia 9 de dezembro, na Biblioteca Parque Estadual, a partir das 10h30 da manhã. Esse é um evento que no dia eu vou estar tratando da questão da integração, da prestação de serviços públicos nos grandes eventos, né? Então eu vou estar com o Coronel Luciano, que é o proprietário da CEL da AlphaSeg, que é uma agência de vigilância privada. Vamos estar com o Coronel Bastos, que é da Polícia Militar. Vamos estar com Marcelo Bulamac, que está atualmente na Secretaria Extraordinária de Eventos. Então, assim, nós vamos, o nosso painel vai ser para tratar um pouquinho dessa questão de segurança e da integração com os produtores, com os eventos. Mas é bem interessante a gente poder sempre estar trazendo, né, uma novidade. Num dos encontros eu vou fazer voltado para eventos, chamando pessoas que são prestadores de serviços e fornecedores de produtos para estar participando conosco. Aí uma outra amiga, fala sobre idoso, cuidados que a gente precisa ter com os idosos, como evitar queda de idosos dentro de casa, qual é o melhor qual é a melhor busca para um acompanhante, uma enfermagem, um fisioterapeuta. Enfim, situações diversas. Aí essa minha amiga que é palestrante comigo, ela lida muito com o movimento favela. A minha ideia, a princípio, de fazer no dia 20 era estar trazendo alguma coisa da consciência negra. Sim. Mas como ficou muito em cima, meus projetos também de vida, de muitas coisas foram aglomerando e surgindo de uma hora para outra. Né? Já deu para perceber que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, acabou não sendo possível nesse momento, mas a gente tem ideia de fazer um dia movimento voltado para a cultura negra, para inserção, para acabar com aquela coisa de diferença do branco para o negro. É uma coisa só. É uma coisa só. Então vamos integrar, vamos fazer o mesmo movimento acontecer, único, porque é assim que a gente tem que lidar, né, com tudo na vida, se solidarizando, integrando, buscando aí uma melhor eficiência, responsabilidade civil. Eu acho que é o mote principal quando a gente pode
transmitir conhecimento. A gente só tem... Fica Ganhar, sempre né? um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, não é verdade? Verdade. Então, é bem por aí. O aprendizado é único, né? Não é? Eu brinco Quanto que... mais, melhor. Eu estava até comentando no dia do lançamento do livro, inclusive um agradecimento especial ao Centro Cultural da Justiça Federal que nos recebeu para o lançamento do livro. No dia... Não, aqui só essa capa, nossa, também ficou linda. Agradecer a Gabriela Barreto, que foi a nossa coordenadora do evento. Um beijo pra você, Gabi, nós fizemos em 2018 o primeiro Vinho e Lei no Rio de Janeiro. Foi um evento que a gente promoveu, eu participei com ela palestrando. E aí nos tornamos amigas. Gabi é de Fortaleza, capital do Sol. Então, assim, a partir de então a gente começou a traçar vários eventos em conjunto. Ela me fez o convite para participar dessa obra. Empreendedoras, essa é uma obra que tem empreendedoras da lei da Europa, empreendedoras da lei de Harvard. Nós temos vários, são vários eventos. Gente, olha, ganhou a bolsinha. Tem brindes para você. Gente, olha a bolsinha personalizada. Olha que ele é chique. É que a doutora fala. Então, assim, a ideia, gente, tá um bloquinho. Gente, muito lindo. Caprichosa, né? Olha, fotogênica. Ela é linda. Pena que não teve tempo de vir aqui a Gabi, né? Eu falei, Gabi. Pois é, a Gabi hoje estava com o evento. Gente, vamos escrever bastante, né, Cris? Gabi hoje estava com o evento no Copacabana Palace. Tá muito requisitada. Amém. Enfim, então, assim, a ideia é a gente tá sempre trazendo uma novidade para vocês dentro da área de direito, saúde e segurança da mulher, para que a gente possa... A Líder Glória vai participar com a gente da Patrulha Maria da Penha. Então, sempre vai ter e sempre vai ser harmonizada com vinho, cerveja artesanal ou drinks à base de vinho e espumante. Então, sempre tendo um entretenimento, um lúdico por trás, porque nem só de negócios se vive, a gente precisa ter um momento de lazer, de relaxar, né, gente? E de brindar. E de brindar. Né? Então, e fazer conexões, né? Que tem coisa melhor. Não é? Né, não? Por isso que eu falei, esse networking positivo é super interessante e a gente poder ter aquele momento. Eu amo meu filho, eu amo meu marido, mas estar com mais amigas, tomando um café, tomando um drink, bate-papo, brindando e falando besteira dos homens é tão bom, gente. Vocês não fazem ideia. É uma lavagem na alma. Não, eu achei tão engraçado que ela eu fui encontrar, nós moramos em Copacabana, fomos encontrar para poder vir pra rádio. Ela estava sentadinha no café, tomando um cafezinho. Quietinha, ela falou, tomar um cafezinho aqui. Eu falei, pode, doutora, pode. Bem zen, né? Bem zen. Porque ela não tem quase tempo, né? Ela é muito corrida. Ela tomou um cafezinho, né? Ela parou para tomar um cafezinho, sentou. Senta, Cris, porque eu sentei, fiquei vendo ela tomar um café, delicadamente, assim. Ela não tem tempo, realmente. A vida corrida, né? A vida corrida. Mas pelo menos é o seguinte, ela ama o que ela faz. Faz com amor. A gente aprende muito com ela. O entretenimento, o show business, né? É uma cachaça. Agora é uma cachaça boa. Agora, o que eu ia comentar, no dia do lançamento, eu comentei com a Cris e com as outras que estavam presentes. Eu tenho alunos que chegam para mim e falam assim, pô, professora, direito do entretenimento muito maneiro, né, professora? Pô, convite 0800 para tudo quanto é festa e evento. Gente, a gente recebe muito convite, mas raramente a gente consegue aproveitar aqueles convites, porque normalmente a gente está nos bastidores organizando o evento para que nada saia errado, para que tudo esteja legalizado e para que nenhum infortúnio aconteça. Então, assim, até dá para aproveitar, dá, mas quando já está assim, as luzes quase apagando, bem no finalzinho, bem no finalzinho, aí a gente consegue aproveitar um pouquinho. É isso, gente. Olha, quintou aqui, né? Tô até triste porque é tanta coisa, né? É tanto conteúdo que ela tem pra passar. Acho que foi mais do que tempo, uma aula. Né? Não, o tempo é pouco, gente. Não uma dá. Gratidão muito grande. Tem que voltar outras vezes, não tem, Cris? Tem. Não dá. A gente quer saber. E é muitas histórias. E o conhecimento é uma coisa que a gente consegue dar de graça. Por isso né? que É verdade. Por isso que tem que ter o network. Não é não?
Aqui só na rádio não dá, Cris. Não dá. Não dá. Então, ó, venham todos pro Garrafas do Beco, só que, lembrando, os meus contatos estão com a Cris, estão aqui na rádio. Façam contato quem tiver interesse Instagram, de participar. Meu Instagram, doutora Fê Marcial. Façam contato em quem quiser participar do encontro do dia 20 de novembro. Lembrando que inscrição e pagamento só até o dia 16 de novembro. Tá? Porque a gente precisa ter o staff montado, a gente precisa ter os produtos à disposição dos ouvintes da palestra. A doutora Roberta vai estar conosco. Um agradecimento especial ao Garrafas do Beco por estar nos recebendo nesse primeiro encontro. Ótimo. E eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos e espero vocês lá. É isso, gente. Estamos terminando. Eu quero agradecer, né, a todos os ouvintes que ficou com a gente aqui até agora. Verdade, obrigada, meus amores. Mas eu quero falar para vocês também que final de semana a Adélia Zon vai estar palestrando lá em Curitiba no Congresso Pix de Terapias Integrativas. Vai ser sucesso total, com vários palestrantes. E amanhã eu estarei viajando para Curitiba e conto com vocês seguindo lá, né? Adeli, @Ozon. Adeli Ozon com Y, gente. Tá? Segue tudinho lá, vou mostrar para vocês palestras, palestrantes. Imagina. Curitiba. Aguardem. Vai estar maravilhoso e vou vir com muitas novidades. Amém. Né? Com muita coisa boa na área da saúde e na área da estética para vocês. Então, ó, vem comigo, segue lá no Instagram. Quero agradecer a Cris aqui, ó. Obrigada. Dose dupla, porque uma é pouco, duas é bom, três é demais, né, Cris? Mais ou menos assim. A gente é 100 por hora, conexão aqui total, né? Todos os dias, né, Cris? Sempre o nosso programa, sempre a gente tenta trazer pessoas maravilhosas, pessoas que realmente tragam várias experiências de vida e novidades também, né? Nosso programa é muito, muito, como fala minha amiga, nutritivo. Nossa conexão aqui é diária, até de madrugada a gente se fala, verdade. gente. É vídeo toda hora, a gente fala do programa, quem vai trazer. Quem a gente vai convidar, isso. Nossos ouvintes, os meus seguidores, obrigada, estão sempre comigo. Olha, elogio, viu? Merecem o melhor, né, Cris? Claro. Tá, obrigada também, meus seguidores da rádio, da Déia, doutora Fernanda também. E vamos lá, tá? Olha, dia Quero 20. agradecer. Vai, pode falar 20? Não é? Estamos lá. Vamos lá. Doutora Fernanda, vocês também, ó, vem com a gente. Doutora Roberta Leite. Quero agradecer você, doutora Fernanda, um beijo, gratitude ozonizado. Essa pessoa maravilhosa de estar aqui com a gente, participando na Rádio Tropical do Brasil, passando esse conhecimento grandioso, essa conexão que seja, né, repleta de muitas outras. Pode vir a hora que quiser, seja bem-vinda e estamos juntas sempre para resgatar vidas, transformar vidas e, né, elevar essas mulheres. Elas precisam muito, né, de nós, né? E sem contar que juntas somos mais fortes. Com não é certeza. verdade? Gente, muito obrigada, sempre. uma satisfação ter recebido o convite de vocês. Ainda bem que eu consegui conciliar a agenda para a gente estar um pouquinho aqui. Contei com o meu esposo de ficar com o meu pitico em casa, mas é uma satisfação, uma cachaça diária, como eu falei para vocês. E espero vocês no dia 20 de novembro no Garrafas do Beco. Só não se esqueçam que as inscrições são até o dia 16. Tem que falar que somente para mulheres. Só É um mulheres. evento Olha, ela só. brigou comigo hoje, Cris, essa coisa para mulher. Eu vou mudar. Evento exclusivo para mulheres. Os homens que me perdoem, com todo carinho, mas é um evento em que a gente precisa trazer informação para as mulheres, para que elas possam se capacitar, se instruir, se orientar. E vamos falar a verdade, né? São as donas do lar, dos lares. Né? Então, assim, a última palavra acaba sendo nossa. Vamos dizer a verdade. Um beijo, beijinho ozonizado pra vocês. Beijo, Roseli, terapeuta Curitiba. Estou aí amanhã. Beijo!